Boa noite, queridos amigos. Estaremos iniciando esse estudo a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, sem nenhuma pretensão de ensinar nada para ninguém, apenas fazendo algumas leituras desse conhecimento em que a doutrina espírita nos dá uma visão a respeito da vida. E o nosso objetivo vai ser de trocar experiências após as apresentações, se assim os companheiros desejarem. Só pergunto para quem está nos assistindo se o som está chegando bem para vocês, dê um ok. Caso não esteja, nos fale. Então, como eu estava dizendo, o nosso objetivo aqui é fazer uma análise a respeito desse capítulo do Evangelho. Nós vamos estar estudando durante esse período, não sei até quando podemos fazê-lo, mas é estudar capítulo por capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pretendemos também fazer o estudo do Livro dos Espíritos, também por capítulo, por parte por parte. E, por último, aqueles que desejarem, também faremos em relação ao Livro dos Médiuns, aonde, com certeza, muitos poderão ter muita dúvida em relação à parte prática da doutrina espírita. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos verificar que o nosso codificador, ele vai organizar o Evangelho segundo o Espiritismo em 28 capítulos. E esses 28 capítulos vai nos dando uma noção de como é construído o pensamento da doutrina espírita. No primeiro capítulo, ele vai tratar Não Vim Destruir a Lei, que é justamente um comentário de Jesus. Ele vem falando justamente a respeito de como é o início do conhecimento humano. Vejam que nesse primeiro item, ele vai tratar sobre as 3 revelações, sobre Moisés, sobre o Cristo, sobre o Espiritismo. Quando nós consideramos 3 revelações, consideramos justamente pela questão em que nós entendemos que teve 3 grandes momentos de transformação para a humanidade. A primeira, com Moisés, trazendo as leis divinas. A segunda, com Cristo, que de uma certa forma nos influenciou a nossa vida na Terra. E o Espiritismo como processo de ajuste para o contato, a ligação da ciência com a religião. E é esses pontos que nós vamos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ver no primeiro capítulo, o primeiro item que fala sobre Moisés. Esclarecimento de Jesus. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Vejam que a importância dessa fala do Cristo. Se todo o projeto da humanidade foi gerenciada, cuidada pelo Cristo, porque quando nós estudamos a doutrina espírita, nós compreendemos que cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, quando a Terra foi formada, da grande nebulosa, segundo as orientações de Emmanuel, ele vai afirmar que o Cristo fazia parte de uma grande pleiade de espíritos evoluídos, que naquela época, 4 bilhões de anos atrás, ele recebera a nossa Terra para a formação de toda a estrutura geológica, planetária, para que a gente pudesse aqui habitar.
Então, ou seja, tudo que vem acontecendo desde o surgimento do planeta Terra até os momentos atuais, tudo é direcionado ou organizado pelo Cristo. Nada está fora desta orientação. É natural que dentro do processo histórico natural, nós temos que aprender uns com os outros. Por isso que há toda uma transformação. E ele, então, veio afirmar. Ele não veio destruir a lei antiga, as leis dos profetas. Se nós observarmos no Velho Testamento, há muitos ensinamentos em que procurava-se já direcionar as questões morais dos indivíduos, dos seres humanos, dos espíritos que começaram a reencarnar no planeta, desde que começaram a organizar as civilizações. Então, nós percebemos nessa fala que Jesus veio ratificar justamente os ensinamentos apresentados anteriormente por Buda, Confúcio, Clísena, Lao Tse, Sócrates, o próprio Moisés, os profetas, Elias, os profetas do passado, que todos eles contribuíram de alguma forma. Então, se a gente pegar a história do povo hebreu, é onde nós vamos encontrar a nossa origem judaico-cristã das informações religiosas que nós possuímos, nós vamos verificar justamente aí esta fase. É por isso que ele disse, não vem destruir a lei e os profetas. Então, nós vamos ver que a primeira fase da lei, da ideia de justiça para a humanidade, veio através de Moisés. A lei mosaica, que é dividida em 10 mandamentos, é uma proposta de transformação humana, comportamental. Quando Moisés esteve entre nós, ele pôde trazer as leis de Deus. Se nós pegarmos aí qualquer filme que fala sobre os 10 mandamentos, vamos verificar qual é essa saga que está descrita na Bíblia, nos livros, né, do Velho Testamento, em Gênesis, em Deuteronômio, em Êxodo. São obras escritas, registradas, da história do povo hebreu. O povo hebreu, então, que era, de uma certa forma, escravo no Egito, e Moisés, ele, então, faz essa libertação do povo hebreu do Egito, e caminhando pelo deserto, para a terra prometida, ele, através da mediunidade, Moisés recebe as tábuas da lei, a essas orientações. E vejam que essas orientações nós vamos estudar uma por uma, somente para que a gente possa entender que aqui, nessa primeira fase da humanidade, cerca de quase 3.400 anos, ou 2.000 anos, praticamente, antes de Jesus, nós vamos verificar que o objetivo ali era dar já um direcionamento comportamental para a criatura humana. Vejam que nós somos criados simples e ignorantes, espíritos como nós somos, e todos, de uma forma geral, podem, de uma forma, aprender ou exercitar, de uma forma geral, o conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, experienciar, através do seu livre-arbítrio, uma caminhada. Naturalmente, as leis divinas, elas existem na consciência humana, mas nós temos que adquirir essa consciência à medida da nossa própria experiência. Então, à medida que vamos tendo experiência passo a passo. Então, as leis de Deus, ela vai trabalhar justamente isso, essa primeira lei promulgada no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos. Ela é invariável e é de todos os tempos. Vejam que aqui nós estamos falando das leis divinas, aquilo que concerne ao comportamento moral da criatura humana. As leis civis, acopladas a elas, são passageiras, como muitas delas já se passaram, veremos mais à frente. Tem um caráter divino, porque é justamente essa base da transformação comportamental da criatura humana, que começa aos poucos se modificar e entendendo, né, que nós somos seres perfectíveis, ou seja, não somos perfeitos ainda, mas estamos dentro do processo da perfeição. E segundo a lei civil, leis disciplinares apropriadas aos costumes e ao caráter do povo. Então, por isso que, ao ler a Bíblia,
nós vamos encontrar algumas leis àquela época, que ela diz mais a respeito dos costumes daquela época. Então, não cabe mais no momento de hoje, embora algumas até caberia muito bem, tendo em vista alguns comportamentos repetitivos da humanidade. Mas é interessante entender que, junto a essas leis, Moisés, então, ele, por ser um grande legislador, que ele teve toda uma formação no Egito, ele, então, traz, juntamente a esse conhecimento das leis divinas, as leis civis, disciplinares, para o caráter do povo. Visavam conter e combater os abusos e preconceitos. Então, vejo que havia toda uma situação aprendida no Egito, porque o Egito, para quem não sabe, a cultura do Egito era uma cultura, para o povo, uma cultura politeísta, a crença em vários deuses. Os sacerdotes e os faraós, eles podiam, eles adquiriam ou tinham um conhecimento da unidade divina, mas eles não tinham condição de ensinar isso para o povo. E eles ensinavam, então, o politeísmo. O povo hebreu, como era um povo escravo, que vivia justamente numa parte do Egito, porque eles eram mão de obra do Egito, eles tinham uma crença nesse Deus único. Porque se nós observarmos a história do povo hebreu, vamos verificar que o povo hebreu só foi possível ir lá para o Egito quando ocorreu justamente na época de José, que é o período anterior a Moisés. José, que era um dos filhos, né, da origem lá de Abraão, Jacó, ele então passa a ser aquele que os seus irmãos o venderam para o Egito. Ele, ao adivinhar o sonho do faraó, ele depois se torna como se fosse um ministro da economia, um ministro da organização do Egito no período das vacas magras e vacas gordas, como muitos companheiros já conhecem essa história. Nós verificamos, então, que Moisés, ele vem dessa linhagem de José, porque José depois trouxe o povo para o Egito, e a partir dali o povo começou a ser dominado pelos faraós, e Moisés, então, tem essa função. E ao tirar o povo do Egito, então, esse povo vem com preconceitos, vem com abusos, vem com ideias, né, principalmente da ideia pagã, ou a ideia do politeísmo daquela época. A lei civil, ela se modifica-se com o tempo, são leis transitórias. Nós vamos ver algumas delas, só para a gente poder ter uma ideia. Possuíam suposta origem divina, ou seja, para que o povo pudesse acreditar nas leis, era interessante que Moisés dizia sempre que era de origem divina, porque era o temor, era a questão do temor para esse processo da educação humana. Algumas delas, só para a gente poder entender. O rigor das leis civis de Moisés. Aí tem a Torá, era como é que era retratado, né? A Torá nada mais é do que a lei antiga, dos 5 livros, né, publicado ou atribuído a Moisés, que é a Gênesis, que é o Levítico, que é o Número, Deuteronômio e o Êxodo. Então, são as 5 obras que de uma certa forma, vamos dizer assim, consideradas obras que está inserida a Torá, a lei antiga. E aí nós vemos, por exemplo, na lei antiga, se tinha sim, por exemplo, esta ideia que está escrito em Êxodo, no capítulo 21, versículo 24, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se por acaso o indivíduo roubasse o boi do outro, seria roubado o seu boi também. Se um indivíduo tivesse tirado o braço do outro, o seu braço também seria retirado. Se ele tirou a vida de alguém, ele também seria tirado a sua vida. Então, nós vamos ver que essa ideia do dente por dente, olho por olho, dente por dente, é uma lei de justiça em primeiro plano, de aprendizado, mas ela passa a ser, de uma certa forma, agressiva,
Mas aquela época, é preciso que a gente se reporte àquela época para poder entender. Porque se a gente quiser olhar esse ensinamento, ou essas falas, no momento atual, a gente vai ver um outro comportamento diante das leis civis, que hoje já tem uma outra característica. Por exemplo, o homicídio já tem hoje, diante da nossa lei, toda uma característica de punibilidade. Mas as leis antigas eram assim que funcionavam. Vejamos uma outra. O que sacrificar aos deuses e não ao Senhor será morto. Então, vejam, aquele que fizesse um sacrifício aos deuses e não ao Senhor será morto. Ou seja, todo sacrifício era em relação a Deus, não em relação a qualquer outro crença ou atendimento às necessidades daquela época. O homem que adulterar com a mulher do próximo, morrerão ele e a mulher. Está em Levítico, no capítulo 20, versículo 10. Veja, então, que o adultério naquela época era punido com a morte. Tanto o homem quanto a mulher, eles eram apedrejados até a morte. Por isso que Jesus, e a gente vai ver esses ensinamentos lá no Novo Testamento, quando Jesus fala da mulher adúltera, não sei se todos recordam. Então, justamente nesse período da mulher adúltera, Jesus, então, ele reformula a lei. Quando ela é trazida, que foi pega em adultério, e naquela época eles estavam preparados para apedrejá-la. E Jesus, então, pergunta, né, ou questiona quem estaria ali sem pecado que pudesse ter essa atitude. E Jesus, então, diz para ela, né, que ela estaria perdoada, mas que ela não cometesse mais aquele ato. Então, veja que ele transforma a ideia do apedrejamento para a postura do perdão e do comportamento moral diferenciado. Mas o adúltero, naquele ensinamento de Jesus, ele não era visto, porque os homens aí passaram, depois de um certo tempo, a proteger o próprio ser masculino. E até hoje nós vemos esse modelo. Infelizmente, ainda a nossa humanidade, algumas características masculinas, agem desta forma, como poder sobre a mulher, sobre o outro, né? Então, aí nós vemos que há um resquício, e isso é interessante, amigos, vocês que estão nos assistindo, isso é interessante analisar porque isso é um processo atávico psicológico, ou seja, é um atavismo que nós criamos ao longo do tempo e nós continuamos trazendo até hoje. E para modificar esses conceitos, essas atitudes, precisamos ainda passar algumas dificuldades morais para modificar a nossa caminhada terrena. O que sacrificar aos deuses, nós já falamos sobre esse item. Aí nós temos aí o legado deixado por Moisés. Além dos 10 mandamentos, apresentou para a humanidade a ideia do Deus único. Isso, se nós podemos tirar aí um ensinamento do povo hebreu, é justamente a ideia do Deus único. Porque no passado, só para que a gente possa reprisar de uma forma muito rápida, nós tivemos várias fases da adoração. Adorar a Deus, nós passamos fases. Houve uma fase em que nós adorávamos as pedras, o período da litolatria. Nós temos um outro período que nós temos de adoração aos vegetais, que é o período da fitolatria. E há outro período em que nós começamos a adorar os vários deuses, a idolatria. Tem o período do politeísmo, o período da mitologia, período mitológico, e o período que nós chegamos do monoteísmo. Então, vejo que todas essas fases anteriores da adoração ao ser divino eram fases em que nós criamos um processo atávico psicológico de crença, de adoração. E o povo hebreu, ele teve essa função de trazer a ideia do Deus único, ou seja, trabalhar todo o processo emocional, psicológico do ser humano para modificar essa ideia de vários deuses. E lógico que isso precisa de tempo, né? Hoje nós vemos ainda que precisamos de mais tempo para poder aprender nesse nosso processo da nossa evolução humana.
Os 10 mandamentos. Há mais ou menos, há mais de 3.400 anos que ele existe, né? Ele está inscrito nas pedras, nas tábuas da lei, como é considerado. Recebi os princípios básicos da justiça, revelando que temos direitos a respeitar e deveres a cumprir uns para com os outros. Vejo que desde aquela época já existia esse pensamento, essa proposta de termos direitos, mas também de respeitar e ter deveres a cumprir. Então, mesmo que eu tenha o meu direito, mas o meu direito termina quando começa o direito do outro, né? E nós temos deveres uns para com os outros. Haja visto que hoje está acontecendo. Nós temos direito de ir e vir, mas hoje o nosso direito ele pode ter sido criado obstáculo a ele, porque nós temos deveres para com os outros, para não haver a contaminação. Então, vejo que esse princípio ele existe desde a época de Moisés. Então, vamos ver os 10 mandamentos. O que vemos no atual? Os 10 mandamentos. Só para que a gente possa passar rapidamente e entender um pouco. Por exemplo, não matar. Nós temos aí 2 cenas ao lado, uma da guerra e outra do assassinato, do crime, que nós vemos hoje na sociedade. As guerras, por exemplo, elas são resultado ainda da barbárie humana, da questão do poder. O homem ainda não entendeu que não é através da violência que se deve adquirir naturalmente as facilidades, ou seja, um dia nós temos que compreender, mas já visto agora que a gente está aí envolvido numa situação em que todos se recolhem, cada país procura se auxiliar, embora há algumas acusações entre eles, mas observando que essas guerras existem ainda pelo distanciamento dos seres humanos em relação às leis divinas. E o próprio assassinato, a própria ideia da violência, da troca da violência, ou até mesmo de atos, né, impensados dos indivíduos, nos roubos e nos crimes adquiridos, ainda acontece a partir dessa particularidade. Agora vamos abrir um parênteses só para a gente poder entender algo. Veja, não matar. Se nós observarmos pelo lado que a doutrina espírita orienta, nós vamos ver que as almas, mesmo depois de partindo deste mundo, indo para o plano espiritual, elas vão retornar, reencarnar. Então, naquela época, não se tinha essa ideia. Hoje se tem a ideia. Ou seja, se eu tiro a vida de alguém, vamos ter que reparar isso. Não tem como. Seja nas guerras, seja através das questões individuais, seja de proposta de governo, não importa. Nós vamos ter que reparar. Então, tanto os indivíduos quanto os grupos, eles ficam ligados, ungidos a esse compromisso de reparação diante do mal cometido perante as leis divinas. O não roubar. O não roubar está aí hoje muito claro, e devido a esse instinto de conservação, né, quando há uma catástrofe, quando há alguma situação maior, os indivíduos, quando passam necessidade, eles perdem esse controle moral da vida. E há indivíduos que quer se locupletar pelo bem do próximo, né? Então nós vamos vendo aí que o roubo ele é algo contrário às leis divinas. Até porque ele fere justamente a questão do direito do outro, né? Eu devo possuir as coisas que eu adquiri, não aquilo que eu desejar que o outro tenha. Nós temos também aí o não mentir, que é justamente aquilo, a gente se propõe a fazer algo, nós temos aí no meio social nosso muito disso, a mentira, de contar casos ou de inventar situações que acabam trazendo prejuízo não para si, mas também para os outros. E tudo isso gera um comportamento desajustado na sociedade. Não cometer adultério, e nós vemos aí que esse comportamento, como está nos 10 mandamentos, ele justamente orienta aí um comportamento moral equilibrado. Analisando um pouco mais profundamente essa questão, nós vamos ver que há uma situação aqui moral. Vejam, se nós estudarmos no livro Vida e Sexo de Emmanuel, nós somos responsáveis pelaquela situação, afinidade moral que nós geramos para o outro. Então, quando nós deslustramos pelo comportamento desajustado, aquele vínculo emocional, nós lesamos o outro.
Então, aquele que é lesado, ele sofre as consequências disso, e aquele que lesa, ele naturalmente terá que reparar o seu comportamento desajustado. Então, vejo que aqui ele vai muito além somente do comportamento da sensualidade, do prazer imediato, mas também de uma responsabilidade espiritual da criatura humana. Não cobiçar os bens materiais do próximo, não cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, ou seja, é justamente ficar feliz com aquilo que se tem. E hoje a gente nota algumas situações ainda adversas. Então veja que a gente ainda está num processo ainda de um aprendizado muito grande, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. Esse ensinamento me fez lembrar, que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter a oportunidade de estudar mais lá na frente, mas esse momento atual, quando se foi orientado para que se protegesse os velhinhos, né? Os pais, as mães, que os jovens protegessem. Então vejam a importância de um aprendizado. Veja, existe essa proposta, honrai vosso pai e vossa mãe, inclusive isso está até na nossa Constituição, né? Cabe àqueles que têm mais condições auxiliar aqueles que têm menos, principalmente os filhos, os pais com os filhos com os pais, mas, de uma forma geral, agora a gente vê que, devido a uma situação social, isso está sendo levado a gente tomar essa atitude, fazer essa atitude naturalmente, de se proteger aqueles mais velhos, né, dentro da nossa sociedade. Isso é bom, esse momento atual é bom de fazer que a gente volte a ter os vínculos afetivos pelos nossos pais. Então, como seria o mundo se nós praticássemos os 10 mandamentos? Então, essa questão, de uma forma geral, é só mais para a gente poder ter uma ideia. Eu fiz agora aqui com vocês, rapidamente, esse apanhado, apenas para fazer assim, iniciar esse projeto aqui. Espero que os companheiros participem, né? Mais, e divulguem, né? Mas é só para a gente poder ter uma ideia do que pode acontecer se nós fizermos um estudo do Evangelho assim detalhado. E lembrando a vocês, eu vou passar a resposta dessa pergunta, mas lembrando a todos que essas colocações que estão aqui, eu apresentei, embora as imagens não estão lá, está no Evangelho segundo o Espiritismo. São tiradas do Evangelho, apenas de uma forma didática de apresentação. Então, se praticássemos os 10 mandamentos, como é que seria a humanidade? Seria um mundo muito mais feliz. Então, essa proposta do mundo feliz era o objetivo, né? Desde que o Cristo, através dos seus diversos emissários, que vieram em cada época, dentro de cada situação do mundo, e até hoje ainda continuam vindo, para transformar a humanidade. Por que que ainda nós não conseguimos? Pela nossa livre escolha, pela escolha ainda contrária às leis de harmonia, às leis do bem. Por isso que a meditação desse conhecimento da doutrina espírita, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ser importante para nós. Então está aí, para que a gente estabeleça uma reflexão. Nós vamos sempre trabalhar aí em torno de 30, 40 minutos, no máximo, para não cansar os companheiros. E vamos abrir para as perguntas aí no chat, se alguém desejar, pode fazer por escrito, que nós vamos estar aí respondendo ou voltando a algum detalhe a respeito do assunto, de uma certa forma, proposto. Nós temos ali, por exemplo, nessas reflexões, idealizar um objetivo para o conteúdo, ou seja, esse objetivo, esse conteúdo que nós acabamos de ler agora, né? A gente idealizar um objetivo, comentar a ideia de compreensão mais difícil, qual foi o ponto mais difícil de compreender, expor a ideia que lhe causou maior impacto, pode ser em família, pode ser, né, com as pessoas mais próximas, e propor aplicações práticas do tema estudado. Então, seria interessante que se transformasse, se pudesse, né, sugestão aí para os companheiros, se transformasse em um ambiente de conversação aí na família, ou mesmo aqui no chat, em que a gente possa conversar um pouco sobre isso. Ok? Eu
Agora, eu encerro a minha fala, porque a gente vai tratar na próxima sobre o Cristo. Hoje nós só tratamos sobre Moisés, que é o capítulo, né? Esse capítulo fala sobre o Cristo, sobre Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Então, para a gente ficar dentro desse tema, desse conteúdo, somente aquele em relação a Moisés. Alguém teria alguma pergunta, alguma questão? Nós vamos aguardar pelo menos uns 5 minutinhos antes de fazer o encerramento final. Boa pergunta. É interessante que nós ali não pegamos a descrição, como está no Evangelho, de todo o mandamento, né? Nós pegamos apenas, não o que está na Bíblia, nós pegamos apenas alguns pontos em relação aos 10 mandamentos. Nós vamos ver que a Bíblia, de uma forma geral, ela foi sempre sendo acrescida de informações de outras práticas, de outros entendimentos. Se nós fizermos um estudo histórico, nós vamos ver que até período antes de Lutero, no ano de 1517, a Bíblia ela era traduzida apenas, basicamente, né, era feita pela igreja. Não havia uma tradução, era latim. Então, não era feita uma tradução para todas as pessoas. E essa tradução, ela passa a existir a partir de Lutero, no alemão, e depois começa a acontecer várias outras traduções. E surge, então, como Lutero, que era um padre da igreja, ele protesta contra a cobra das indulgências, a cobra do perdão. E, ao fazer isso, ele poderia, de uma certa forma, ao fazer isso, as pessoas, os indivíduos, de uma forma geral, o mundo, começou cada um a interpretar, cada um fazer a sua tradução. E com esse objetivo da tradução, né, começou a acontecer as traduções e foram sendo interpoladas. Então, essa questão de santificar o dia de sábado, que é um fundamento da igreja presbiteriana e também do adventista do sétimo dia, que foram interpretações feitas. Mas se falava da santificação do sábado devido à própria criação do mundo, que foi feita em 6 dias, e o sétimo dia, o sábado, seria o período de descanso. E é uma questão histórica aí que a gente poderia estar entrando, mas só para passar uma ideia. Então, ele tem a ver muito mais com as interpolações que foram colocadas depois. Tem outra pergunta aqui, porque eu queria contra-argumentar com pessoas que já me questionaram. Ah, tá, a respeito do sábado. Então é isso, o Mari, ele tem a ver justamente com isso. Então, nós vamos encontrar ali, só para acrescentar, Mari, que acho que vale a pena para ti aí, né? Lógico, você já sabe um pouco disso, mas assim, o Lutero, quando ele fez o protesto, né, na igreja, com 95 teses, mostrando a cobra da indulgência, ou seja, cobrava o perdão. Aquele que podia pagar, pagava, né, e era perdoado. Quando isso é modificado, né, a partir de várias interpretações da Bíblia, cada um começa a fazer os seus questionamentos. E o rei da Inglaterra, à época, ele queria se casar novamente, e quando ele pensou em querer se casar novamente, ele foi ao Papa e o Papa não concordou. E aí ele criou a igreja anglicana. Daí derivou a igreja presbiteriana e os adventistas do sétimo dia. Então, desse grupo, né, essa interpretação. Por isso que nós temos aí algumas interpolações que foram colocadas, tá? Ok? Alguém mais? Alguma questão? Obrigado, Mário, por estar assistindo. Obrigado aí, Roberta também, né, que veio assistir conosco, a Débora. Eu agradeço aí, e nesse momento agora final, se não houver mais nenhuma questão,
Obrigado, Roberto. Eu só gostaria agora de a gente fazer um Pai Nosso, né, para a gente poder encerrar nosso estudo, e propondo que a gente vai voltar esse estudo sempre às 19 horas, né, nesses dias em que vamos estar nos protegendo e protegendo a nossa família e nossos lares. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para que nesse instante a gente possa dizer assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livre de todo o mal, que assim seja. Que a paz de Deus esteja no coração de todos. Obrigado, muita paz a todos.